Boa noite novamente, pessoal. A gente teve um probleminha no áudio nosso, mas já estabelecemos a conexão. Eu peço desculpa a vocês e peço a compreensão também pela falha técnica que tivemos aqui. Mas, voltando aqui à agroecologia, nós estamos vendo agora a nosso composto nitrogênico. Eu vou começar tudo do zero novamente para que a gente entenda realmente como que é feito esse ciclo do nitrogênio na atmosfera, como ele é feito esse ciclo do nitrogênio no meio ambiente. Na verdade, o nitrogênio ele está composto em nosso meio ambiente em uma forma gasosa da qual é cancerígena para todo o animal terrestre que existe sobre a Terra, em grandes quantidades. Visto que, em pequenas quantidades, das quais são bem estabelecidas numa simbiose total entre bactérias, seres vivos e meio ambiente, aí sim, esse nitrogênio consegue ter um composto vitamínico tão grande para que todo vegetal e todo animal cresça e se desenvolva de uma tal forma com que fiquem muito bem padronizados e estabelecidos sobre a atmosfera. E de que maneira que é feito a fixação desse nitrogênio? De que maneira que é feito o estabelecimento do nitrogênio no composto dos corpos vegetais e dos corpos animais? Tudo aqui, na verdade, é uma cadeia alimentar e uma cadeia em simbiose com que todas entram em junção e todas se fazem de uma tal maneira com que todas se ficam beneficiadas com a fixação do nitrogênio, com a distribuição do nitrogênio na atmosfera. O que a gente pode ver aqui, pessoal, nesta imagem à primeira instância? O nitrogênio atmosférico como sendo padrão estabelecido sobre a atmosfera onde nós todos estamos aqui respirando. Esse nitrogênio aqui na nossa capacidade atmosférica ele é concentrado em uma pequena quantidade em relação à atmosfera maior, que está acima de nossas cabeças, que está aí vários metros de distância além da nossa respiração. E esse nitrogênio, ele acontece sua fixação justamente pela precipitação das chuvas. Visto que na aula passada a gente estudou tudo sobre o ciclo ecológico, ou seja, o ciclo da água, o processo natural da água, que decompõe-se pela evapotranspiração, pela evaporação da água. Aí depois justamente acontece a condensação nas nuvens, e depois da condensação, a decantação que acontece através das chuvas. E essas chuvas é que acontece o processo natural com que o nitrogênio, por ser um gás, ele logo se junta com as moléculas da água, que é de H2O, e esse N, que é o nitrogênio, Ne, o nitrogênio, ele facilmente se precipita até de tal modo que se chega ao solo, fazendo com que todo o solo seja rico na produção, capacidade de nitrogênio, e não somente pela produção da chuva, mas também pelo oxigênio distribuído no solo. Nós sabemos que o solo tem uma capacidade pequena de fixação de oxigênio, mas a capacidade que existe é suficientemente para que todos os organismos, todos os seres vivos ali existentes, consigam se estabelecer e viver naturalmente no meio da qual vivem. E essa chuva, ao cair, as moléculas de nitrogênio vão se entrando nas moléculas de água, e ao cair sobre o solo faz naturalmente a fixação do nitrogênio e a infiltração desse nitrogênio no solo, fazendo com que esse nitrogênio encontre as bactérias fixadoras de nitrogênio. De que maneira que acontece? Existem dois grupos de bactérias: as bactérias simbióticas nos nódulos das raízes e as bactérias das quais fazem toda a vida livre no solo. Qual que é a diferenciação entre as duas? É que a primeira que é falada aqui, que é a bactéria simbiótica nos nódulos das raízes, elas são o último estágio que o vegetal encontra do nitrogênio no meio ambiente. As bactérias que vivem em vida livre no solo, essas fazem a quebra do nitrogênio, transformando em amônia no solo, transformando no nitrogênio com suas moléculas mais quebradas.
E essas bactérias que fazem a fixação dele nos nódulos das raízes, captam toda essa amônia do solo, todo esse nitrogênio do solo e o transformam em nitrato. Visto que nitrato é um composto do qual todos os vegetais necessitam. Necessitam porque toda a força, toda a vitalidade, toda a maneira de crescimento de um vegetal está ligado na capacidade de nitrogenização que existe nele. A falta do nitrogênio causa aos vegetais o que? Amarelamento das folhas, causa atrofiamento dos colmos, atrofiamento do caule e causa ao vegetal uma atrofiação natural do seu corpo, fazendo com que o seu processo fotossintético, ou seja, o seu processo de fotossíntese, diminua gradativamente e de uma forma com que, pelo amarelamento de suas folhas, os seus estômatos vão permanecendo cada vez mais fechados. E pelos estômatos permanecerem fechados, não recebem a luminosidade adequada para que ocorra a fotossíntese. Então, visto que o nitrogênio a gente já consegue ver que é um composto que é essencial para a vida vegetal e é essencial para a vida animal. Porque nós sabemos que pelas quebras de moléculas do nitrogênio, ele chega facilmente em nitrato sobre o solo. E esse nitrato nada mais é quando acontecem os compostos orgânicos da fotossíntese, quando o vegetal retira do solo toda a seiva bruta, que na verdade é o nitrato, e leva até as extremidades das folhas, fazendo com que essa seiva bruta se transforme em seiva elaborada. É aí que ocorre a transformação do nitrato para a nossa simbiose em carboidrato. E esse carboidrato para nós animais, ele é essencial, visto que o carboidrato para os animais e para também os vegetais, ele aumenta a capacidade fibrótica, a capacidade de fibras musculares nos animais e a capacidade de fibra nos colmos e nos caules dos vegetais. Mas há uma coisa muito interessante que a gente deve sempre se perguntar: como que as bactérias fazem essa transformação do nitrogênio em nitrato, em amônia e em outros compostos que são essenciais para a vida vegetal? Essas bactérias que vivem livre no solo, essas bactérias fixadoras de nitrogênio que estão encontradas nos nódulos das raízes, na verdade, elas se alimentam do nitrogênio para que aquele nitrogênio alimentado, eles fazem em seus estômagos, em suas capacidades de quebra de molécula, toda a quebra da molécula do nitrogênio, de tal forma que estas moléculas, após serem quebradas, elas conseguem dar às bactérias uma divisão celular uniforme, uma divisão celular natural, da qual faz com que todo o núcleo bacterial, com que todo o núcleo de bactéria se desprenda em dois, dos dois em quatro, e assim acontece sua proliferação natural. Mas como que acontece a vida natural dessas bactérias? A vida natural dessas bactérias, ela necessita de uma quantidade boa e controlada de umidade e uma quantidade boa e controlada de temperatura e compostos orgânicos. Porque visto que todo composto orgânico há a presença de nitrogênio. E quando há essas questões ambientais, de uma forma bem trabalhada, de uma forma com que não seja nociva a esse corpo de bactéria, a esse corpo de seres vivos, aí sim que começa a acontecer a sua proliferação. Vegetais adequados dos quais fazem a proliferação natural dessas bactérias são as leguminosas, visto que toda leguminosa, como o feijão, como o feijão, o tomate, o amendoim, quando nós puxamos e olhamos as raízes dessas leguminosas, nós conseguimos ver nódulos, não somente em leguminosas, mas em árvores também, em árvores arbustivas ou em árvores de grande porte. Nós conseguimos ver nódulos pequenos, como se fossem verrugas. Na verdade, essas verrugas, elas são
as bactérias fixadoras de nitrogênio, porque na verdade elas se capacitam para que fiquem próximas às raízes, para que todo crescimento das raízes aconteça de uma forma com que as raízes vão em busca de água, as raízes vão em busca de umidade, para que toda seiva bruta conduza pelas suas correntes de vasos condutores de uma forma mais acentuada, de uma forma mais tranquila. E quando acontece esse crescimento e essa busca excessiva por água, essas bactérias fixadoras de nitrogênio, elas ficam presas nos poros fibróticos, ou seja, nos poros existentes nas raízes dos vegetais. E quando elas ficam nesses poros, vamos imaginar aqui uma bactéria somente fixada em um poro de um vegetal, um poro de uma raiz de um vegetal. Ali ela encontra umidade adequada, calor adequado e matéria orgânica adequada. Porque, visto que toda raiz, ou seja, todo o corpo vegetal, ele cresce de dentro para fora. E o que vai ficando para fora vai se transformando em composto orgânico. As raízes não é diferente. A raiz também cresce dessa forma, de dentro do seu núcleo para fora. E dessa forma, quando vai acontecendo esse crescimento, essas bactérias, imaginando uma só dentro de um poro, elas começam a se multiplicar. E essa multiplicação vai acontecendo no poro das raízes, que chega ao momento em que há tanto volume bacterial, há tanto volume de bactéria fixadora de nitrogênio, de qual elas conseguem expandir o corpo, o tecido vegetal, fazendo verrugas. E essas verrugas não são nocivas aos vegetais. Muitas vezes nós vemos essas verrugas em produção de amendoim, e o proprietário fica até meio assustado, achando que é algum tipo de praga ou algum tipo de praga que vá fazer com que sua produção diminua. Mas na verdade não são esses nódulos que fazem a diminuição de sacas ou a diminuição de produção de algum composto vegetal que está implantado numa cultura de produção. Na verdade, esses nódulos eles são bem-vindos, porque quando acontecem esses nódulos, significa que o seu material de solo, que o seu solo tem uma grande quantidade de matéria orgânica e tem também uma grande quantidade de bactérias fixadoras de nitrogênio. E essas bactérias fixadoras de nitrogênio são essenciais para o vegetal, conforme foi dito, porque o nitrogênio, no seu composto original, não tem grandes necessidades e não tem grandes volumétricos para que cresça o vegetal, mas o seu composto em nitrato, sim. O seu composto em nitrato é que dá a capacidade adequada para que o vegetal cresça e se desenvolva. Aqui, nesta figura, a gente consegue ver uma bactéria causando a nitrificação por bactérias no solo, uma seta da qual está o nitrato no solo e a perca por inclinação e a perca por sedimentação profundas. O que seria isso daqui? Nós vimos que a chuva é um composto do qual é essencial para que aconteça a variação de fixação de bactérias e a variação de fixação de nitrogênio no solo. Mas, quando esse composto já está evoluído, quando esse composto está de uma maneira mais avançada, e esse composto está na forma de nitrato no solo, e quando vem a chuva, pela infiltração natural da água, ela leva junto esse nitrato para os efluentes. E esse nitrato dos efluentes, ele não é muito bom, visto que o nitrato na sua forma natural, em grandes quantidades, não estabelecidos pela natureza e aglomerados nos nossos lençóis freáticos, causa na realidade um campo quando os seres animais, os seres vivos e mamíferos, como os seres humanos e gado, vão se alimentando dessa água, vão se bebendo dessa água, causa mutações genéticas em fetos e causa mutações genéticas em moléculas de animais. Porque o nitrato em uma grande concentração não é bem-vindo
aos seres animais. Visto que o nitrato ele é absorvido pelos vegetais, mas quando é causado da alimentação por animais, ele se transforma em carboidrato. E esse nitrato ele está presente aonde? Ele está presente nas gemas apicais dos vegetais, visto que ele é quem dá o crescimento de novos galhos, de novas folhas, e ele está presente